Olá, sejam bem-vindos ao canal Acontece nos Livros, a casa da literatura brasileira contemporânea. Eu sou o escritor Wisner Fraga. Bom, começando esse vídeo aí, um recado bem curto e bem simples é que eu vou deixar na descrição aqui deste vídeo os links para o meu canal de mini contos. Eu estou atualizando a cada 2, 3 semanas lá com novos mini contos. E também, para quem quiser conhecer e adquirir os meus livros de ficção, vou deixar também o link, né? Caso algum de vocês se interesse. Se puderem dar uma conferida no meu canal de mini contos, eu já agradeço demais. As Sete Mortes do Meu Pai. Este é o título do livro de Humberto Conzo Júnior, editado pela Mondru no ano de 2022. Eu consegui esse livro aqui há poucos dias, lá na Flip, né, na Feira Literária de Paraty, durante o lançamento que aconteceu na Casa Gueto. E ele está autografado para mim, né, pelo próprio Humberto Conzo Júnior. Comecei a ler o livro essa semana e não parei até o fim da leitura, né? Inclusive passei esse livro na frente de outras obras que estão sempre ali no meu montinho de leituras, né? Humberto Conzo Júnior toca o canal Primeira Prateleira no YouTube. Ele é bem conhecido, né, por tratar de livros de escritores contemporâneos e fomentar, né, a literatura brasileira contemporânea. Primeira Prateleira foi inclusive finalista do Prêmio Jabuti em 2021, se eu não me engano, na categoria de fomento à leitura. Humberto Conzo Júnior criou também o Clube de Literatura Contemporânea, né? Nesse clube, que é um clube de assinatura, lá também ocorrem discussões, né, das leituras indicadas, né? Discussões pelo pessoal que faz parte ali do clube. Humberto é formado em Biologia, formado também em História. Ele fez os 2 cursos na USP, publicou alguns livros infantis, mas não, né? E essa aqui é a estreia do Humberto, então, na ficção, né, para adultos. Eu comecei a leitura deste livro me lembrando, né, e essa lembrança foi permeando a leitura da obra inteira, um trecho da música, aquela música Sujeito de Sorte, do Belchior, né? O trecho é assim: ano passado eu morri, um trecho bem conhecido, né? Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, né? E eu vou tentar explicar o motivo aqui neste vídeo, né? Na verdade, são essas tentativas de sobrevivência à realidade, né? Este romance se encaixa bem, embora eu vou repetir de novo, né, mais uma vez, que eu não gosto muito de classificações de obras, né? Para mim, um livro é um livro e pronto. Mas podemos dizer que é um romance de autoficção, ou também conhecido como biografia ficcional, né? O romance é todo narrado em primeira pessoa e quase na totalidade do livro, né? Quase o livro inteiro, nós temos somente o ponto de vista desse narrador em primeira pessoa, né? A exceção é feita para fotos que estão presentes ali no final do livro e também para a transcrição de uma carta do pai do narrador que foi endereçada a uma ex-esposa dele, né? O livro é dividido então em 5 partes. Cada uma das 3 primeiras partes narra 2 mortes do pai do narrador e a 4ª parte narra a derradeira morte, né, a última morte. E a 5ª parte, então, é um desfecho que fala ali do retorno do narrador para sua casa da infância, mas também o retorno de todos para as suas origens, para a ancestralidade, né? O romance começa com um telefone tocando ali na casa do narrador, né, num tempo atual do romance, né? A companheira do pai do narrador está na linha e diz que o pai dele está muito mal, que é melhor que ele vá logo visitá-lo no hospital e que talvez nem consiga pegá-lo vivo, né?
Só que não tem tempo realmente, o pai morre logo em seguida, o narrador ainda está a caminho do hospital quando o pai morre. No velório, a atual mulher de seu pai, então, do pai do narrador, diz ao narrador, em um tom que todo mundo ali em volta consegue ouvir, que ele não é filho biológico do pai. Mentira ou verdade, né? O narrador vai tentar descobrir isso, mas ele imagina que tudo não passe de uma chantagem assim. Então o narrador começa a fazer um inventário do passado, né? Do passado dele, mas também do passado do pai. Primeiro, um inventário de memórias, né? Como eu disse, mas também, simultaneamente, a partir de determinado momento, um inventário prático, né? Já que o pai era profundamente desorganizado com tudo, né? O pai do narrador é um sujeito aposentado, é um homem aposentado, recebe uma boa grana de aposentadoria, mas não consegue controlar os gastos, não consegue organizar os gastos, né? Não consegue se organizar. Então ele sempre gasta muito mais do que recebe, está sempre endividado. O pai tem um bom coração, ele ajuda as pessoas, confia muitas vezes demais nas pessoas, e então ele é geralmente enganado, né? Ainda que as outras pessoas várias vezes, né, não enganem o pai de má fé. As situações em que ele se envolve, que são como desastres, né, previamente anunciados, nunca podem dar certo as situações nas quais o pai do narrador se envolve, né? O narrador Humberto Conzo Júnior, né, fala da infância, quando ali no momento em que o pai se separa da mãe, desse vazio da paternidade, do novo relacionamento da mãe, do padrasto, né, de quem o narrador gostava como se fosse um pai, dos laços sanguíneos, geralmente em contraposição a outras afinidades. É um romance, eu achei, bem melancólico, escrito numa linguagem simples, direta, mas que carrega o tempo todo um peso, né, do arrependimento, um peso da tristeza, peso das responsabilidades e também das inúmeras violências que todos os personagens sofrem, né? Violências muitas vezes psicológicas, mas também outras vezes violências físicas também. A morte, então, é tratada muitas vezes em um sentido figurado também. A morte em contraposição a grandes decisões, a encruzilhadas, mas também a morte de objetos, a morte do casarão que abrigou os avós do narrador, consequentemente a morte da própria história, né? A morte de carros antigos, né? O pai sempre compra e tenta recuperar carros antigos, mas ele tenta recuperar também sem muita vontade, né, de que esses carros sejam recuperados. E aqui, de novo, a morte da própria história. É como se os personagens tentassem o tempo todo remendar as situações que vivem, esconder algum pedaço do defeito, colar algum outro pedaço. E é claro, isso nunca resolve o problema, né? Não à toa a reforma desse casarão em que o pai mora, essa reforma nunca se completa. Os carros antigos do pai nunca também estão perfeitos, nunca rodam mais do que alguns quilômetros e já começam a apresentar algum defeito. O pai quer ser útil, o pai quer ficar remendando a própria vida, remendando a vida dos outros, justamente para se achar sempre útil, né? E é isso que ele faz, mas aqueles que estão por perto, a mãe do narrador, as outras companheiras, então, do pai do narrador, a irmã do narrador, os filhos adotivos do pai, ninguém nunca está completamente bem, todos sofrem muito. Sempre é possível um simples contratempo pôr tudo a perder.
há uma trégua, e a trégua é sempre muito momentânea e extremamente frágil. As frases do livro, de uma maneira geral, não são muito longas, a linguagem, como eu disse, é bem direta. Eu gosto muito quando o narrador traz um discurso indireto livre em meio a alguma descrição de alguma cena. É algo que eu considero bem difícil de se fazer, e Humberto Conzo Júnior faz muito bem, ele se sai muito bem nessa tarefa. Eu reparei que o início do livro tem mais ousadias formais, né? Mais ousadias de linguagem, e depois a narrativa vai se tornando um pouco mais convencional, embora, eu já disse isso também, o romance consiga manter bem a atenção do leitor até o final. Ou seja, é um ótimo livro, um excelente livro, e eu recomendo a leitura. Eu não conhecia essa editora Mondru, eu gostei muito da edição do livro do Humberto Conzo Júnior. É uma edição limpa, uma edição bonita, o projeto gráfico é bem feito, o projeto gráfico dialoga com o texto de uma maneira muito eficiente, muito precisa. Eu vou correr atrás de outros livros dessa editora Mondru, e eu recomendo que vocês corram atrás deste romance aqui do Humberto Conzo Júnior. Tenho certeza que vocês vão curtir. Obrigado por assistir a este vídeo. Se você gostou, eu peço que se inscreva no canal. Se puder, compartilhe este vídeo. Apoie as editoras e os autores brasileiros. Valorize as editoras independentes. Uma forma bem bacana de valorizar o que é produzido aqui no Brasil por nossos escritores e por nossas editoras é comprar os livros dessas pequenas editoras independentes. Muito obrigado.